Neste vídeo, voltaremos a algo que estudamos anteriormente, que é a mediana e também os quartis, decis e percentis. Sobretudo, a mediana estudamos para dados agrupados em intervalo. E nesse caso, nós calculamos nos intervalos e identificamos o valor numérico da mediana, que é a marca de classe desse intervalo na mediana. Aqui vamos apresentar outros exemplos e para isso adotamos outros parâmetros. E para eles vamos apresentar o exemplo que já trabalhamos, que são os pesos dos alunos de uma classe. Aqui temos os intervalos e na parte direita as frequências nos intervalos, que é o número de alunos pertencente a cada um dos intervalos. Bom, em primeiro lugar, vamos obter o intervalo mediano e para isso necessitamos calcular as frequências absolutas acumuladas. Recordamos, a frequência absoluta acumulada no intervalo é a frequência absoluta desse intervalo, mais toda a frequência absoluta dos intervalos anteriores. Então, nesse caso, de 45 a 48 é 2, de 48 a 51 é 6 mais 2, que dá 8, de 51 a 54, 8 mais 6 mais 2, que é 16, 54 a 57, 3 mais 8 mais 6 mais 2, é 19, e finalmente 57 e 60 é 1, mais 3 mais 8 mais 6 mais 2, 20. Sempre a última frequência acumulada coincide com o número de dados. E o intervalo mediano é 10, pois 20 dividido por 2 dá 10. Isso feito, buscamos ver se esse n médio pertence às frequências acumuladas. Se não, esse será o primeiro intervalo que supera esse valor. Logo, 16 é o intervalo 51, 54. Bom, como digo, se trata de obter um valor numérico que representa a mediana, que buscaremos nesse intervalo. É um valor que, digamos assim, que notaremos como está a frequência acumulada, como se comporta de forma linear no intervalo 51, 54. E ver que o valor desse intervalo corresponderia à frequência absoluta acumulada 10. É um pouco fictício, mas se relaciona desse modo. Para isso, como dissemos, consideramos o intervalo 51, 54. Se observarmos que a frequência absoluta acumulada se relaciona de forma contínua nesse intervalo, chegaremos a esse intervalo com a frequência absoluta acumulada de 16. E se iniciaria com a frequência absoluta acumulada no intervalo 51. Então, teríamos aqui, no intervalo anterior, com a frequência acumulada igual a 8. Iniciamos na altura 8. N médios vale 10. Logo, buscamos uma altura 10. E que valor de x corresponderia a esse intervalo?
O valor de x seria a mediana buscada. Como digo, isso fazemos para dar um valor numérico à mediana. Vamos desenhar esse triângulo mais abaixo. Esse triângulo tem outro triângulo dentro da parte esquerda. São os dois triângulos semelhantes. São dois triângulos semelhantes. E para calcular x, vamos ver mais alguns detalhes. Observe que na horizontal passamos de 51 para 54. Então, temos 3. E na altura passamos de 8 a 16. Então, a altura é 8. E a altura nesse triângulo pequeno é 10, 8, que é 2. Então, já temos as alturas 8 e 2. O comprimento 3. Agora, vamos chamar de E essa mediana aqui. Então, temos um triângulo pequeno com altura 2 e base E. Um triângulo grande com altura 8 e base 3. E como temos dois triângulos semelhantes, aplicamos o teorema de Tales, em que os lados correspondentes são proporcionais. Logo, 8 está para 2, assim como 3 está para E. E multiplicando aqui, temos 3 vezes 2 dividido por 8, que dá 0,75. O valor de E dá 0,75. Logo, a mediana x é igual a 51 mais E. 0,75, que dá 51,75. Isso que fazemos para a mediana, podemos fazer para os quartis, decis e percentis. Basta encontrar o intervalo correspondente e dentro desse intervalo fazer para os intervalos correspondentes. Vamos fazer para o terceiro quartil. Vamos para os dados. 2, 8, 16, 19, 20. Para o terceiro quartil, dividimos 3n por 4. Que dá 3 por 20 dividido por 4, que é 15. E a frequência do primeiro intervalo, que supera 15, é 16. O intervalo é 51, 54. O intervalo do terceiro quartil seria 51, 54. De novo, pensamos que na frequência absoluta acumulada, buscamos no terceiro quartil, no intervalo 51, 54. Pela escala, temos o esquema para calcular que no 51, a altura tem a frequência absoluta acumulada 8. Altura 8. E no 54, pensamos que se comporta com a frequência absoluta como uma altura 16.
Então, temos a reta, que temos um triângulo. E no quartil 3, seria no intervalo 51, 54, a frequência absoluta acumulada igual a 15, que estaria por aqui. A altura seria 15. Então, queremos calcular esse valor aqui, x. E temos aqui esse triângulo e calculamos as longitudes no intervalo total, que é 3. E temos a longitude L e as alturas seriam 8 e 7. E fazendo para os dois triângulos, que são semelhantes, L7, 8 e 3. Aplicando o teorema de Tales, 8 está para 7, assim como 3 está para L. Logo, L é 3 por 7 dividido por 8. Que fazendo os cálculos, temos 21 dividido por 8, que dá 2,625. Ou seja, calculando aí pelo teorema de Tales, temos 2,625. Então, a mediana seria a soma de 51 com 2,625, que é 53,625. Assim, calculamos a mediana, quartis e percentis. Bom, agora vamos calcular o percentil 95. As frequências absolutas acumuladas de 2, 8, 16, 19 e 20. É 95 vezes n dividido por 100. Que será 95 vezes 20 dividido por 100. Que dará 19. Agora sim, temos o intervalo com frequência absoluta acumulada. Então, nós vamos ver nesse intervalo qual seria a marca de classe. Então, temos o valor numérico da mediana. Nós temos no intervalo 54, 57.
No intervalo 54, 57, é a altura no 57. E no 54, a altura 16. E isso se comporta de maneira linear. O 19 corresponde a 57. Nesse caso, o percentil 95 seria igual a 57.